Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo de semiotécnica, falando da nossa terceira parte da aula referente à administração de medicamentos. Então vamos trabalhar aí, a partir de agora, nas vias de administração desses medicamentos. Lembrando com vocês que existem algumas situações que a gente tem que se atentar. Primeiro, a via de administração que a gente escolhe para trabalhar com o medicamento no paciente, ela pode sofrer algumas interferências. Então, a dose vai ser influenciada pela via de administração. Então, se a gente usa um comprimido, a gente vai administrar uma determinada dose do medicamento. Se a gente usa esse mesmo medicamento na sua forma injetável, eu posso ter uma alteração de dose. A via também vai interferir no tempo de absorção. Então, existem algumas vias em que a absorção é mais lenta e outras que a absorção é mais rápida. A condição do nosso paciente vai interferir na via de administração. Então, um paciente lá inconsciente que não consiga deglutir, ou seja, que não consiga engolir um comprimido, eu não vou poder usar a via oral como a escolha para administrar o medicamento. E a característica da droga prescrita também interfere na via. Então, se essa droga ela não está disponível num determinado formato, ou seja, na sua composição sólida ou líquida, eu vou ter que adaptar a via de administração a via disponível, então a droga disponível. Então, a primeira delas aí é a via gastrointestinal. Essa via ela é composta, então, pela via oral, pela via sublingual, via gástrica ou jejunal e a via retal. Então, a via oral consiste na ingestão de um comprimido, utilizando então a cavidade oral como ponto de inserção dessa medicação. Então, insere-se o medicamento na cavidade oral do paciente, na boca do paciente, e ele vai engolir. A via sublingual se caracteriza então pela absorção da medicação através da mucosa da cavidade oral. O comprimido ele é depositado embaixo da língua do paciente e esse comprimido ele vai então se dissolver pela ação da saliva e esse paciente vai absorver esse conteúdo pela mucosa. A via gástrica ou a via jejunal, elas podem ser acessadas de duas formas. Pela passagem de sondas, então a sonda gástrica ou a sonda enteral, ou por uma via cirúrgica. Na foto vocês veem aí uma inserção de uma gastrostomia. Então a gastrostomia é um procedimento cirúrgico que se acessa então o corpo do estômago pela parede abdominal. Se insere uma sonda, essa sonda fica exteriorizada e o medicamento vai ser administrado por essa via. Uma gastrostomia ela não serve somente para medicar o paciente, ela passa a ser também, então, a via para alimentar esse paciente. A jejunal, então, você tem a mesma incisão cirúrgica em parede abdominal, acessando a porção de jejuno, inserindo uma sonda que serve também para alimentar ou para medicar esse paciente. Essa via gástrica e essa via jejunal, quando são acessadas aí por sonda, vai se fazer a inserção de uma sonda que vai parar lá no estômago do paciente, inserida pela cavidade nasal, na grande maioria das vezes. Também pode ser inserida na cavidade oral, mas tem algumas restrições. E essa sonda, então, vai desembocar lá no corpo do estômago.
do paciente. Serve também para alimentar, como para medicar esse paciente. A via jejunal a gente acessa, inserindo uma sonda enteral nesse paciente, também usando a cavidade nasal como ponto de inserção inicial. Então, uma sonda que entra pelo nariz do paciente e vai parar no início do intestino. Serve para alimentar e serve para medicar esse paciente. Nós vamos ter ao longo aí, do semestre uma aula específica sobre sondagem gástrica e sondagem enteral. Então, daí depois vocês associam melhor a questão do conteúdo. Como via de administração, a gente ainda vai ter a via intradérmica, subcutânea, intramuscular e a via endovenosa ou intravenosa, dependendo da literatura que vocês estejam seguindo. Então, alguns autores colocam como via endovenosa, outros como intravenosa, fazendo parte do que é chamado de via parenteral. Então, aqui entram as técnicas de injeção e a técnica de punção venosa e coleta de sangue. Ainda, nós podemos ter a administração de medicamentos por instilação. Essa instilação ela pode ser ocular, auricular ou nasal. Então, a partir de agora, vocês não pingam mais colírio nos olhos. Vocês instilam o colírio nos olhos. Então, lembre, instilação. Além dessa, podemos ter o medicamento sendo administrado por via inalatória, por via vaginal ou por via cutânea ou tópica, aplicando diretamente na pele. A via gastrointestinal, então, mais aprofundadamente. Ela serve para administração de medicamentos, que podem ser colocados, então, abaixo da língua, e daí estou falando da via sublingual, ou através da boca, sendo absorvidos pela mucosa da boca, pela língua, pelo esôfago, pelo estômago, mas principalmente pelo intestino delgado. Então, uma pequena absorção ocorre nas demais estruturas, mas a gente considera que a absorção desse fármaco que foi ingerindo vai se dar no intestino delgado. Ela apresenta algumas vantagens. Primeiro, que ela é a mais conveniente. É fácil, é econômica e é segura. A gente tem a conveniência de realizar a prescrição do paciente. Esse paciente sai do consultório com o receituário, passa na farmácia, retira a medicação e faz o uso no seu domicílio. Então, eu não preciso reter o paciente na instituição, eu não tenho custos adicionais com outros materiais. Por desvantagens, a gente vai ter, então, que é desagradável ao paladar. A grande maioria dos fármacos não tem um gosto agradável. A ingestão desses medicamentos ela pode ter uma ação nociva aos dentes, à mucosa, tendo uma absorção mais lenta, e essa absorção ela sofre a interferência da plenitude gástrica. Então, se o paciente está de estômago cheio, vai demorar mais para esse medicamento fazer efeito. Com isso, a gente não consegue mensurar o quanto desse medicamento foi absorvido. Ainda, sofre a influência do peristaltismo. Então, se o paciente está com um peristaltismo mais acelerado, está passando aí por um processo de diarreia, esse medicamento pode ser que não seja absorvido pela mucosa do intestino, ou se esse paciente está com episódios de vômito e náusea. Então, ele faz a ingestão desse medicamento e acaba vomitando esse medicamento. Então, ficam aí algumas desvantagens. Mas, sem dúvida, a maior vantagem é ser uma via conveniente. Na imagem vocês estão vendo aí a absorção sublingual. Então,
O comprimido ele é depositado abaixo da língua, né? Pede-se que o paciente repouse a língua, né? E fique aguardando esse medicamento se dissolver e ser absorvido. Tá? Então, a via sublingual, o comprimido administrado por via sublingual não deve ser mastigado e deglutido. Se ele chega no estômago, ele vai sofrer ação do suco gástrico e não vai ter o seu efeito farmacêutico, farmacológico esperado. Ainda, né? Para reforçar com vocês, né? Como vantagem, a facilidade da administração, o custo baixo de utilizar a via oral, né? Porém, né, lembre, paciente com náusea e vômito, paciente com diarreia, a gente tem uma dificuldade maior de fazer uso da via oral. Né? Pacientes que não consigam engolir, ou seja, que tenham essa dificuldade para deglutição. Então, esse tipo de paciente vai ter uma dificuldade maior, né, para a gente administrar. Se você se deparar com essa situação de só ter um produto na sua forma sólida, esse produto ele vai ter que ser macerado, diluído e administrado por via sondagem. Tá? Então vai ter que passar uma sonda nesse paciente e administrar esse comprimido macerado. Tá? Pacientes com alteração de comportamento, também a gente tem uma dificuldade para administrar. Então, os pacientes acabam, né, expelindo o remédio, acabam cuspindo esse comprimido e não fazem o uso. Então, pacientes com transtornos psiquiátricos, isso é muito comum de acontecer. Tanto é que quando a gente faz a administração dos medicamentos na psiquiatria, essa administração ela tem que ser vigiada. Então, a gente tem que fazer inspeção de cavidade oral depois de administrar esse medicamento. Então, o paciente engole e a gente observa se ele realmente engoliu. A via parenteral, então. Essa via, como a gente já comentou, ela é dividida em intradérmica, subcutânea, intramuscular e intravenosa. A via intradérmica é a mais superficial, né? A via subcutânea é uma via um pouco mais, né, utilizada, né? A via intramuscular muito utilizada e a via intravenosa, né, uma das mais utilizadas para administração de medicamentos. Né? Na imagem vocês veem ali a ilustração, né, com o posicionamento, né, das agulhas referentes às estruturas da pele. Né? Então, a via intradérmica vai trabalhar com uma porção muito superficial. Né? Ela vai ficar abaixo da epiderme, né? Então, um volume pequeno de administração, né? E ela vai ter, então, uma ação muito restrita. A via subcutânea, então, a inserção do medicamento na hipoderme ou tecido subcutâneo. Aí na imagem vocês veem, né, a ilustração de uma agulha, né, que não está em proporções, em dimensões reais, né, chegando num vaso sanguíneo para representar a via intravenosa e uma outra ao lado representando a via intramuscular. Então, o medicamento sendo depositado entre as fibras musculares. E essas, então, representam a via parenteral. Nessa outra imagem, vocês observam, então, as partes que compõem uma agulha. Então, nós temos ali, né, a base dessa agulha, que é aquela parte que é colorida. Então, para cada tamanho de agulha, nós vamos ter uma cor diferente. Essa agulha ela tem uma cânula, né, feita de metal, e na ponta dessa cânula nós temos um bisel. Esse bisel é um corte chanfrado, né, que vai então servir para penetrar as estruturas da pele. Então esse bisel ele corta as estruturas até chegar no seu local de ação. Cada agulha, então,
vai ter um tamanho diferente e um diâmetro diferente, um comprimento e uma largura. Então, a gente mensura essas agulhas pelo seu tamanho. Todas vão ter esse bisel, esse corte. Então, nas próximas aulas, vocês vão me ouvir falar de bisel para cima, bisel para o lado ou bisel para baixo. O que significa isso? Então, esse corte voltado para cima, bisel para cima. Corte para o lado, bisel para o lado. Corte para baixo, bisel para baixo. Quando a gente fala bisel para o lado, tanto faz se lado direito ou lado esquerdo. Quando a gente fala do tamanho das agulhas, então a gente vai mensurar pelo seu comprimento e pela sua largura. E vocês estão vendo o exemplo de uma agulha 30 por 7. O que significa isso? Então, quando a gente usa uma agulha 30 por 7, a gente está usando uma agulha que tem 30 milímetros de comprimento por 0,7 milímetros de largura. Então, é dessa forma que a gente convenciona as agulhas para utilização. Então, existem agulhas lá 13 por 3,8, que é a agulha da intradérmica e da subcutânea, 13 milímetros de comprimento por 0,38 milímetros de largura. E assim sucessivamente para cada tamanho de agulha. A via parenteral também faz uso, então, de seringas. E no Brasil, essas seringas elas são convencionadas, elas passam por normatização da ABNT, e nós temos disponíveis no mercado seringas de 1 ml, de 3 ml, de 5 ml, de 10 ml, de 20 ml, e ainda tem a agulha de 60 ml, que a gente não usa para administrar medicamentos, mas usa em centro cirúrgico para fazer uma lavagem de peritônio, quando a gente precisa de um volume maior. Essa via parenteral se utiliza aí de técnicas apropriadas de não contaminação. Então, abrir a agulha, abrir a seringa, abrir a ampola, tudo isso tem um passo a passo, tudo isso tem uma técnica para que a gente não contamine o conteúdo que vai ser administrado no paciente. Essa contaminação pode levar a uma reação à técnica aplicada. Então, nós vamos nas nossas aulas práticas, quando a condição aí da pandemia nos permitir, trabalhar com vocês as técnicas de abertura e manuseio desses materiais. Antes de vocês treinarem a administração de medicamentos, vocês vão treinar esse manuseio. Nessa imagem vocês conseguem ter aí a ilustração do tamanho das seringas adotadas no Brasil. Então, 1 ml, 3, 5, 10, 20 e a de 60 ml. No centro da imagem vocês têm a ilustração das agulhas. Então, 13 por 3,8, 25 por 7, 25 por 8, 30 por 7, 30 por 8 e a 40 por 12. Essa agulha 40 por 12, ela não é utilizada para administrar medicação, ela é utilizada somente para aspirar o conteúdo dos frascos e das ampolas. Ela é uma agulha que ela tem um calibre razoável e acaba causando muito traumatismo no tecido. Acima na imagem, vocês estão vendo um equipo de soro. Esse ainda é um equipo especial que é muito utilizado na pediatria, que ele vem com este copo. Esse copo é chamado de bureta. Essa bureta serve para rediluir a medicação. O fracionamento em pediatria ele é muito maior do que no adulto. Depois na farmacologia vocês vão ver bem isso. Então, usa-se esse copo para que a gente consiga rediluir. E abaixo desse equipo, na imagem, os catéteres. Então, os catéteres de punção. E aí nós vamos ter uma aula aí só sobre via endovenosa e vocês vão se familiarizar bem com esses catéteres.
Alguns cuidados que a gente tem que ter, então, para administrar medicamentos. O primeiro deles, técnica séptica rigorosa. Então, eu não posso ter nenhum tipo de contaminação para administrar o medicamento num paciente. O uso de materiais e medicamentos estéreis na sua embalagem íntegra. Nós já vimos isso em sala de aula quando tivemos a aula de técnica séptica. Qualquer irregularidade que a gente observe no material, a gente não deve utilizá-lo. Qualquer dúvida, não vai utilizar o material. Toda vez que você for administrar uma solução, ela deve ser homogeneizada, ou seja, você tem que agitar, para ter a mistura total de soluto e solvente. Cuidado, não é fazer shake com o medicamento, e isso acaba mudando a propriedade. Você vai sacudir o frasco. Seringas e agulhas devem ser montadas e testadas para que você possa, então, aspirar de forma segura. O êmbolo das seringas, ele vem colabado pelo processo de esterilização. Então, é importante que antes você puxe esse êmbolo, você teste se ele está correndo perfeitamente pelo corpo dessa seringa. As ampolas vão ser abertas, após a desinfecção do gargalo. Nós vimos isso na videoaula anterior, que deve ser feita a desinfecção do gargalo antes de abrir. Da mesma forma, os frascos ampola, eles vêm com uma borracha, uma membrana de borracha, que deve ser feita a desinfecção. Agulha. Se recomenda que você use uma agulha para aspirar e uma outra agulha para administrar o medicamento. Então, a agulha 40x12 para você aspirar esse medicamento e a agulha do tamanho adequado para cada técnica. Então, você aspira com uma agulha, troca essa agulha e administra o medicamento. Aspirar e administrar com a mesma agulha não é recomendado, porque essa agulha ela perde o seu poder de corte, o seu fio lá do bisel. Então, aquele corte chanfrado ele acaba ficando rombo, e quando você vai perpassar as estruturas dos tecidos, você acaba causando um traumatismo maior, e isso pode causar um sangramento maior, uma lesão no local da administração desse medicamento. Para a via endovenosa, a gente vai fazer uso obrigatório de luva de procedimento. Nas demais vias de administração, esse uso ele é facultativo ao profissional. Então, se você não se sente seguro em realizar a técnica de injeção sem a luva, coloca a luva. Se o paciente tem alguma lesão de pele que você possa vir a tocar durante a realização da técnica, você vai usar a luva de procedimento. Do contrário, não existe essa obrigatoriedade. Somente na via endovenosa, porque a gente tem contato direto com sangue, portanto, o material biológico deve usar o equipamento de proteção adequado. Não administrar medicamentos que tenham partículas ou que estejam em suspensão ou precipitados. Então, essa administração somente de soluções homogêneas. Não pode ter nada cristalizado. Esse cristal não vai ser absorvido pelo organismo e pode causar uma reação adversa. Ainda continuando com os cuidados. Antes da gente administrar o medicamento, realizar a antisepsia das mãos e da pele. Então, lavar a mão, fazer o uso de álcool a 70% e também aplicar álcool a 70% no local onde a gente vai realizar a técnica de injeção. Depois que a gente administra, descartar corretamente seringa e agulha. Então, na caixa de pérfuro cortante. Lembrem lá da nossa primeira aula, de biossegurança. Então, não faz a desconexão de seringa e agulha. Todo o conjunto descartado na caixa de pérfuro cortante. O volume, o tamanho da seringa e da agulha devem ser compatíveis entre si e com a via de administração
e com as condições do paciente. Tá? Então, eu tenho que casar essas situações. Se eu vou administrar 2 ml, eu vou usar uma seringa de 3. Se eu vou administrar 4 ml, eu vou usar uma seringa de 5 ml. Tá? Então, o tamanho compatível com o volume. A agulha tem que ser compatível com a via de administração. Então, se eu quero usar lá a via intradérmica, que vocês viram que é a via mais superficial, eu vou usar a menor agulha disponível, para que eu não passe esse local e atinja um tecido mais profundo. Deverá ser alternado o local de aplicação das injeções para evitar má absorção da droga, formação de abscessos pela não absorção, dor e lesão desses tecidos. Então, o paciente que faz uso rotineiro, contínuo de medicamentos injetáveis, deve passar por esse rodízio entre os locais, tá? Para não sobrecarregar uma região, né, e acabar prejudicando essa absorção. Né? E sempre o paciente deve estar em posição confortável e firme, né, para que você não tenha nenhuma intercorrência no momento da realização da técnica. Imagine você tem um paciente lá, está fazendo uma intramuscular, ele está em pé e ele desmaia na hora da aplicação da injeção. Né? Cai ele, cai você, cai seringa, cai agulha e você pode causar aí um acidente com esse paciente. Vai que essa agulha quebra dentro do paciente. Tá? Então, sempre posicionar esse paciente o mais firme possível. Tá? Então, nessa sequência, era isso que a gente tinha que conversar. Tá? Nos nossos próximos vídeos, aí eu vou trabalhar com as técnicas propriamente ditas, as vias de administração. Né? Então, na sequência, nós vamos trabalhar intradérmica e subcutânea, depois intramuscular e endovenosa. Ok? Por hoje era isso. Até a próxima. Abraços.